Boa noite, pessoal. Vamos começar a gravação do nosso chat, segundo chat, né, programaram lá na nossa agenda. Hoje vou falar um pouquinho sobre nossa avaliação. Aqui a gente já fez uma avaliação, né? A maioria dos alunos, infelizmente, não fez. Teve poucos alunos, acho que metade, na verdade, respondeu. E eu vou fazer agora a correção da prova. Vamos discutir um pouquinho as questões da prova, certo? Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Ok. A tela. Chegou aí o exercício? Chegou aí? Chegou. Muito bem, pessoal. Então, nós temos aqui a primeira pergunta da prova. Assim, as questões estão fora da ordem, porque para cada aluno, ele gerava uma ordem aleatória. Certo? Então, uma questão primeira para você, era segunda para ele, terceiro para o outro. Então, as questões eram aleatórias, não só as questões, mas a sequência das alternativas também era aleatória, certo? Então, estava bem misturado aí para os alunos. Então, cada aluno tinha eu realmente não vou lembrar a ordem, não. As questões são as mesmas, mas está em ordem diferente. Está em ordem diferente e está também com as questões diferentes, certo? Mas vamos lá. Vamos ao questionário. Então, a primeira pergunta era: marque a resposta correta. Quem é considerado o pai do computador? Dessas alternativas que a gente tem aí, é considerado o pai do computador Charles Babbage. Charles Babbage foi o criador da primeira máquina, né, digital, a primeira máquina analógica ainda, mas a primeira máquina programável, a primeira máquina que era possível escrever programas para ela. Então, por conta disso, Charles Babbage é considerado o pai do computador, certo? Alguns autores contestam, mas a maioria fecha com Charles Babbage como sendo o pai do computador. Não existe, na verdade, um inventor do computador, né? Quem inventou o computador? Não existe. Cada pesquisador deu a sua contribuição. Cada pesquisador, desses muitos que nós vimos ali, cada um deu uma pontinha de informação, deu uma pontinha de ajuda que a gente tem hoje. Então não existe o inventor do computador, né? Então esse título de pai do computador, não assim de inventor em si, mas aquele que deu a ideia. Deu um passo grande para o computador, foi Charles Babbage, certo? Foi ele que projetou essa máquina programável, né? E a partir daí outras ideias surgiram, né? Segunda pergunta, marca a resposta correta. Quem propôs que os computadores poderiam ser digitais? Aí nós vimos aí o grande Alan Turing, né? Alan Turing, em 1936, ele fez um artigo e tal, falando do universo digital, né? Falando que a matemática, no caso os números binários, né, que é o nosso universo digital, é baseado em números binários, e Alan Turing disse que era possível criar uma máquina que representasse as regras de um sistema formal. E ele estava se referindo aos números binários, que depois gerou o que a gente conhece hoje como computador digital, certo? Então, Alan Turing aí tem essa proposição de ser o pai dos computadores digitais, a ideia do digital no computador, né? Vamos falar assim. Grande Alan Turing. Alan Turing, ele foi muito importante na Segunda Guerra. Ele era inglês, ele trabalhou para o governo inglês na Segunda Guerra, certo? E criou uma máquina para decifrar os códigos nazistas. Então, os ingleses tinham acesso às mensagens nazistas, mas as mensagens criptografadas, não dava para ler, eram ilegíveis. E aí o Alan Turing criou uma máquina para converter essas mensagens ilegíveis em mensagens que você pode ler. Então, com isso, todas as mensagens que os nazistas trocavam entre si eram interceptadas e depois traduzidas pela máquina de Turing. Só assim foi possível mudar os rumos da guerra, né?
A gente sabe que a guerra mudou no dia D, né? Tem o dia D, né? O dia da virada dos aliados, e a escolha do local para o dia D foi baseado nas traduções feitas pela máquina de Alan Turing. Então a importância dele para a guerra foi muito, muito importante, e salvando aí a vida de muitos soldados aliados e fazendo a gente ganhar essa guerra aí. Certo? Marque a resposta correta. A interface gráfica e a rede de computadores surgiram na quarta geração. A quarta geração foi a geração que surgiu a interface gráfica e os computadores, certo? Da primeira para a segunda geração, nós temos o surgimento dos transistores. Da segunda para a terceira geração, nós temos a multitarefa, nós temos os circuitos integrados, e da terceira para a quarta geração foi que surgiu a interface gráfica e a internet, né? São as grandes revoluções aí que deram origem a essa quarta geração. Certo? Próxima questão, marca a resposta correta. Quem fundou a empresa precursora da IBM? A IBM, que é uma gigante da computação hoje em dia, certo? E quem fundou, não a IBM, mas a empresa precursora que deu origem à IBM, que depois veio a ser IBM, foi o Hermann Hollerith. Hermann Hollerith, ele criou uma máquina que ajudava a fazer controle de pessoal, folha de ponta, essas coisas, pagamento de impostos, que antigamente era feito de maneira manual, e essa máquina fez muito sucesso, ele ganhou muito dinheiro, fundou uma empresa para comercializar essa máquina, a máquina foi evoluindo, a empresa foi crescendo, e aí mais tarde, já bem mais tarde, vira a IBM, que a gente conhece hoje como uma das grandes empresas de informática que a gente tem no mundo, né? Então, Hermann Hollerith aí é esse criador aí. O interessante é que muitas empresas antigamente, hoje em dia nem tanto, mas antigamente se chamava contra-cheque de Hollerith, né? Ainda tem alguns lugares por aí que você ainda escuta chamar contra-cheque de Hollerith, em homenagem a Hermann Hollerith, que fez essa máquina para ajudar no controle de pessoal. Próxima questão, marca a resposta correta. Convertendo 186 terabytes em gigabytes, nós teremos, a gente tem que multiplicar, né? 186 por 1024. Multiplica 186 por 1024, vai dar 190.464. Essa resposta aqui. 190.464, que é 186 da pergunta, 186 da pergunta vezes 1024, porque de terabytes para giga, você está reduzindo a escala, então com isso você multiplica por 1024. Então nós temos aí 190.464 gigabytes. Convertendo 15.895.056 terabytes em hexabytes. Aí você está subindo na escala, você vai dividir por 1024, certo? Então nós temos aí 15.000 dividido por 1024, na verdade de terabytes para hexabytes, você tem que fazer duas vezes. Né? Duas vezes. Por quê? Porque quando você divide uma vez de tera, você chega em petabyte. Certo? E aí você tem que dividir de novo por 1024, o resultado que está em peta agora, por 1024, para você chegar nesse valor de 15,158 hexabytes. Certo? Então você pega esse valor e divide por 1024 duas vezes. Aí você chega em hexabyte. Então você tem lá o terabyte, aí subindo petabyte, que é quando você divide por 1024, e aí você sobe mais uma vez, divide mais uma vez por 1024, você chega em hexabyte. Então, 15,158 hexabyte é a nossa resposta. A próxima pergunta é marca alternativa de maior unidade de armazenamento. A maior unidade é o iotabyte, o YB. Iotabyte é a maior unidade de armazenamento que a gente estudou, que a gente conhece no mercado, né, que é usado no mercado.
É claro que você não vai encontrar nenhuma memória de yottabyte, não. Não vai encontrar, não. Certo? Porque é muita memória. Comercialmente falando, não existe ainda um HD, por exemplo, de yottabytes, né? Isso aí nem se pensa nisso agora, né? Assim, com certeza, no futuro, né? No futuro nós vamos chegar nisso aí. Mas por enquanto a gente nem sonha com isso ainda. Atualmente é só a terabyte, é? É. Os HDs estão na faixa de terabytes e as memórias RAMs e pendrive estão na faixa de gigabytes. Certo? A tendência é ir sempre aumentando, cada vez mais aumentando. Certo? A tendência é essa, mas para chegar em yottabyte vai demorar um bocado. Com certeza vai demorar um bocado. Não vai ser, não vou presenciar. Nem eu. Quantos elementos de unidade de armazenamento são precisos para atingir a próxima unidade de armazenamento? Nós já falamos agora, 1024, né? 1024. Você frisou bem bastante sobre isso na aula. Isso. Então, 1024 é a resposta que a gente já está cansado de saber. Próxima pergunta, marca a resposta correta. O computador pode ser conceituado como? Ele dá aqui alguns conceitos que podem vir do computador. Aquele que faz cômputos, ou que calcula, né? Aquele que calcula máquina à base de circuitos eletrônicos que efetua grandes operações. O computador é isso, com certeza. Ele é uma calculadora gigante, é uma calculadora que faz muito mais do que as simples operações matemáticas, né? É uma máquina que recebe informações do usuário e devolve resultados baseados nessas informações. Sim, também. Está correto. Recebe informações do usuário, devolve informações para o usuário, corretamente. Computador é um equipamento capaz de aceitar equipamentos relativos a um problema. Elementos a um problema, submetê-lo a operações e gerar um resultado. Correto. Corretíssimo. Ele pergunta, os três estão corretos. Pronto, então a resposta da pergunta é essa, os três estão corretos. A outra alternativa era, nenhum dos três está correto. Não é essa. A resposta correta é os três estão corretos. Os três são conceitos de computador que, inclusive, está lá no nosso material. Se você olhar os slides direitinho, olhar lá o vídeo, você vai ver que esses três conceitos estão lá, certo, no nosso material para você estudar. Justamente. Não vai estar na mesma ordem aqui, mas estão. Isso. Exato. A última pergunta era: analise as proposições. Proposição 1. Os celulares são computadores. Essa é a proposição 1. Aí, proposição 2. Recebe a entrada de dados, processa esses dados e gera uma saída como os demais tipos de computadores. Sim, está correto também, né? Os celulares recebem entrada de dados, processam esses dados e geram uma saída, como qualquer computador. Aí ele fala, as duas suposições são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Sim. Os celulares são computadores por quê? Porque recebem informações do usuário, processam esses dados e geram uma saída. Sim. Então, a correta seria essa aqui. Eu vou ler aqui as outras alternativas, certo? As duas são certas, mas a segunda não justifica a primeira. Não, a segunda é uma justificativa, sim. Não é a única. Eu posso ter outras justificativas, mas essa é uma justificativa. Ela é uma justificativa. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa? Não. A segunda é falsa, a primeira é verdadeira? Também não. E ambas são falsos? Também não. Né? Então a resposta correta é: as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Certo? Então essa é a alternativa correta. Bem, pessoal, essa aí é a nossa avaliação, 10 questões, certo? Questões que a gente tem marcar, né? Amanhã nós teremos uma segunda avaliação, que também vale também 50 pontos, né? Que é metade, né? Que seria a outra metade da nota, né? Você já tem uma parte lá na primeira nota, e agora pode ter a segunda parte na segunda nota, né? Você vai ter uma segunda nota aí, e essa segunda nota é exatamente essa prova de amanhã. Certo? Espero que vocês façam a prova, espero que vocês estudem, dêem uma olhadinha no material, certo? Qualquer coisa, estou à disposição. Se tiver algum problema em acessar a prova,
Pessoal tem microfone aberto aí, pessoal. Microfone. Eu vi que o microfone é aberto. Pronto, obrigado. Então, espero que vocês estudem, certo? Para a prova de amanhã, dê uma olhadinha no material. Se precisar, reveja as aulas. E qualquer dúvida, eu estou à disposição agora, né? E amanhã também. Claro, se não for a resposta das questões, né? Da segunda avaliação. Mas outras dúvidas também, nós estamos aí sempre à disposição de vocês. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? Ok, ali do nosso colega ali no chat. Não quer acrescentar nada. Muito bem. Então é isso, pessoal. Esse era o nosso segundo chat. Eu pensava que ia ter mais gente, uma discussão, o pessoal ia tirar mais dúvidas, mas é assim mesmo, né? A gente está aqui à disposição dos alunos durante todo o nosso tempo de disciplina. Por sinal, acaba depois da manhã, né? Essa disciplina termina dia 29, mas na verdade a gente não tem nenhuma atividade no dia 29, né? A última atividade programada na agenda é essa avaliação que nós teremos amanhã, certo? Eu espero contar com todos vocês para resolver essas avaliações aí. A gente não precisa fazer o teste final, né? Vocês não precisam fazer o teste final. Ok, pessoal? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aqui da nossa gravação? Se quiser acrescentar qualquer coisa, nós estamos aí à disposição, certo? Vou voltar aqui para a sala. Ah, ok, Roberto, obrigada, viu? Pronto, obrigado você pela participação, obrigado a vocês dois pela participação, certo? Eu é que agradeço. Espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês, espero ter contribuído aí com essa experiência, com essa disciplina, e que ela ajude vocês a entender um pouco mais do computador, que é uma ferramenta que é fácil. É só ter um pouquinho de paciência que você desvenda os mistérios dela aí de maneira mais simples. Ela não é um bicho, não, ela é bem fácil, ela é bem tranquila. Obrigada. Até logo. Até logo, tenha uma boa noite, pessoal. Tchau, valeu, pessoal. Até mais.